Amores, bom dia, boa tarde, boa noite para você que ainda não me conhece. Meu nome é Wanda Souza e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai testar uma novidade de farmácia que já está em teste por aqui e eu tô falando do novo Solar Expertise FPS 70 efeito de maquiagem. Gente, muitas promessas aqui com esse produtinho aqui, então se você gosta desse tipo de vídeo, já vem deixando aqui like, me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita e bora começar esse vídeo. Bom, vocês vão ouvir aí o canto dos pássaros, porque a gente não tem controle sobre a natureza. Então é assim, o bichinho tá feliz, deixa ele cantando, é bom que alegra. Mas vamos ao que interessa. Como eu falei pra vocês, comprei esse protetor solar aqui, que tem efeito de base. Pelo menos é o que tá prometendo aqui. A embalagem eu achei uma gracinha. E ele diz assim, novo Solar Expertise, FPS 70, tripla proteção. UVA mais UVB mais UVA longo. Tem efeito de maquiagem com 12 horas de cobertura. Gente, tem muita promessa nesse protetor solar aqui. Eu já testei o protetor solar com cor da Quem Disse Berenice, inclusive eu não gostei daquele produto, achei horrível. Testei com vocês aqui no canal e ele derreteu, ele abriu, uma bagaceira só. Tem um outro da Natura, aquele eu amo, tem uma super cobertura, realmente parece uma base, a cobertura dele é incrível, maravilhoso aquele da Natura, inclusive já indiquei pra vocês aqui. E eu acho que eu já testei um outro que eu não tô lembrando agora de que marca que era, gente. Eu não lembro se era também da L'Oréal. Eu sei que eu testei um outro, não tô lembrando agora a marca, mas vamos ver se esse aqui dá bom. Porque às vezes tem aquele dia que você não quer usar base, tem gente que realmente não gosta de usar base, então eu acho interessante fazer o uso do protetor solar com cor. A gente sabe que o protetor solar com cor, os pigmentos ajudam a proteger mais a pele. Então vamos lá, esse aqui diz que tem muita alta proteção, um acabamento natural e a textura leve. Eu comprei na cor 2.0, que é o mais claro. Foram lançadas 5 cores: 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 e 6.0. Você pode olhar isso aqui, ó, aqui na caixinha, tá vendo aqui do ladinho, vem mostrando. E é assim, vou ler para vocês o que está escrito aqui na caixinha. O uso do protetor solar com pigmentos de alta cobertura é recomendado por dermatologistas para uma proteção solar mais completa e eficaz. E aí vem falando mais algumas coisas aqui sobre esse produto. Nossa fórmula possui proteção avançada com FPS 70 de amplo aspecto contra os raios UVA, UVB e UVA longo. Além disso, é potencializado com pigmentos de alta cobertura que ajuda a proteger contra a luz visível. 12 horas de alta cobertura. Cobertura de maquiagem, uma promessa e tanto. Do lado, em uma revolucionária tecnologia de maquiagem, com pigmentos que promovem alta cobertura, base por 12 horas. Possui acabamento impecável e natural. É uma fórmula com textura leve, que hidrata e não deixa a pele oleosa. Uniformiza o tom da pele em apenas uma camada. Cobre instantaneamente todas as manchas e imperfeições. Perfeito para o dia a dia, compatível com a sua rotina de maquiagem. Ainda diz aqui que tem textura leve de fácil aplicação, absorve rapidamente, acabamento natural, não transfere, não craquela e não acumula nas linhas do rosto. Gente, é assim, babado, né? Muitas promessas aqui. E a gente vai fazer a aplicação na pele, que é o quê? Que é o mais importante. O que acontece? Normalmente, protetor solar, eu vendo protetor solar sem cor, eu venho aplicando com as mãos, que é o que eu acho mais prático. Mas a gente está falando de um produto que tem um acabamento de base, tem cobertura. Então, eu vou passar com o pincel, tá, gente? Vou passar com o pincelzinho, porque se eu for passar isso aqui, eu vou melecar toda. E eu não tô afim, não, tá? Essa cor aqui que eu comprei, que é a 2.0, vou mostrar pra vocês aqui. A gente já vê um ponto aqui. Ele diz textura leve. A textura não é leve, é bem cremosinha, como vocês podem ver aqui, a ponto de que não tá nem escorrendo, tá? Eu tô com manchas de acne, bem lembrado. Minha pele é extremamente oleosa, eu tenho acne, manchas de acne, minha pele é bem texturizada, porque eu tenho os poros muito abertos, eu tenho marquinhas de acne. Então, ó, fiz essa aplicação aqui, não tá escorrendo, a fragrância é suave, lembra um protetor solar, mas é bem gostoso. Então, eu vou começar aplicando aqui com o pincel. Tô sem nada no rosto, tá? Nada. Só lavei meu rosto, não apliquei nada por baixo, pra gente ver mesmo como esse produto ele vai se comportar numa pele que é oleosa. Um acabamento natural, mas com alta cobertura.
Esse tom aqui, ele fica levemente rosado, tá? O que eu já falei pra vocês aqui, que eu particularmente não gosto. Aí, como eu falei pra vocês, eu já usei, né? Eu já tava testando. Na farmácia não tem como a gente testar a cor. E eu falei assim, bom, vou comprar esse 2.0, que é o tom mais claro. E daí é que vem, eu não sou tão branquela. E sendo a cor 2.0 a cor mais clara dessa cartela, não vai atender a todos os tons de pele não, porque uma pessoa mais clarinha do que eu não vai atender, tá? Apliquei desse lado com o pincel e agora eu vou finalizar dando batidinhas com a esponjinha, tá? Porque é a maneira que eu gosto. E novamente falando, como se trata de um produto que tem a função de base, de ser uma base, eu tô aplicando aqui como eu faria se fosse uma base normal, tá? Uma base comum. E de que eu posso já adiantar para vocês? É um protetor solar que ele fica confortável, ele fica bem bonito na pele e a cobertura, eu diria que é uma cobertura média, vai, porque assim, ainda consigo ver as minhas manchas, consigo ver as minhas pintinhas, mas traz uma uniformização muito bonita, muito bonita. Ao toque é como se eu tivesse passado um hidratante. Lembrando que é um protetor solar com FPS alto e a gente sabe que quanto maior o FPS, o protetor solar ele tende a pesar mais um pouquinho, digamos assim, né? Não arde os olhos, vocês estão vendo que eu tô aplicando aqui. E eu vou esperar uns minutinhos esse protetor solar aqui pra gente fazer teste com ele. Lembrando que eu já usei, eu já tenho uma opinião, já sei qual é, qual não é. Mas é só pra gente fazer esses testes aqui. Mas ó, uma pele radiante, bonita. Interessante dizer que não tá marcando a textura da minha pele, tá? Não tá marcando os meus poros. Ele dá uma leve acumuladinha sim nas linhas. E aí que vem a parte que eu digo pra vocês que independente do que eu vou usar, seja base, seja protetor, que tem acabamento mate, semi-mate, hidratante, eu sempre selo a minha pele. Por quê? Porque eu tenho a pele extremamente oleosa e se eu não selar minha pele, nada para aqui. Mas como eu falei pra vocês, eu vou só esperar a minha pele absorver, que leva alguns minutinhos, ele não seca rapidamente. E na verdade nem sinto que ele seca tanto, mas a pegada dele, a proposta dele também não é ser um protetor solar mate. Então, vou esperar uns minutinhos aqui secar e já volto para poder fazer os testes com vocês. Bom, esperei mais ou menos uns 5 minutinhos, mais ou menos uns 5 minutinhos. Aproveitei para poder passar desse lado já. E aqui já deu uma secadinha. Vou pegar o papel limpinho pra gente ver se ele vai grudar, se vai transferir. Como vocês estão vendo, tá bem sequinho. Vamos ver, vou apertar bem. Ele deu uma transferida, tá? Ele diz que não transfere, mas eu não sei se vocês vão conseguir ver aí. Ele deu uma transferidinha assim, dos dois lados do papel, inclusive. Tanto desse lado aqui, como do lado de cá. Mas como vocês viram, ele tipo assim, ele não tá grudando. Tá super confortável. Deu uma acumuladinha aqui nas minhas linhas. Mas aí é questão de selar mesmo. Aguinha aqui no borrifador. Bastante água, pra vocês verem que tá escorrendo a água aqui. É bom, né? Porque tá calor. Tome água. Sim. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, né? Mas a água tá limpa. Não vejo que ele tá abrindo. Não tá derretendo. Zero ardência nos olhos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a mão aqui pra ver se vai sair alguma coisa. Eu acho que não saiu, não. Vou pegar o papel e vou dar uma encostadinha aqui pra gente ver se vai sair o protetor. Deixa eu pegar aqui. Vou só encostar e tirar. Saiu um pouquinho, mas eu acho que foi mais onde eu esfreguei, tá vendo? Aqui, ó. Aqui saiu. Aqui saiu um pouquinho, quase nada, mas aqui saiu mais, que acho que foi aonde eu coloquei a mão, porque eu passei a mão. Então, assim, se molhou, espera ele secar naturalmente, não fica esfregando não, porque senão ele vai sair. Mas é assim, gente, pra mim, não chega a ser um ponto negativo, porque
Eu não sou uma pessoa que fica suando muito, a ponto de escorrer, suar pelo meu rosto. Eu vejo que tem gente que sua e fica cheio de bolinha aqui em cima, e esse não é o meu caso. Então, assim, para uma pessoa que soa bastante, que vai, sei lá, vai pegar uma praia, vai tomar um banho de piscina, e provavelmente ela vai querer, sei lá, colocar a mão no rosto, eu não acho viável. Porque senão ele vai sair. Não é aquela coisa que sai, que fica esbranquiçado, que abre caminho, que derrete em contato com a água. A gente viu aqui que isso não aconteceu. Mas é questão de, às vezes, você esquecer ao toque, você passar a mão, vai sair. Mas assim, pra mim, Wanda, pra mim, tá de boa. Porque se eu fosse na praia, sei lá, um banho de piscina, eu não usaria esse protetor com cor. Por enquanto, é isso. Vou esperar terminar de secar aqui e vou ver se ele aceita mais uma camadinha. Bom, vou aplicar só mais um pouquinho aqui pra gente ver se ele constrói a camada. Só mais um pouquinho. Ó, tiquinho de nada, só pra gente fazer esse teste aqui. Vou dando batidinha aqui. Ele constrói, eu tô indo pra lá. Constrói, gente. Só que eu não acho que seja uma alta cobertura não, tá? Fala uma alta cobertura com acabamento natural? Alta cobertura? Não. A não ser que você tenha a pele o oposto da minha. Como eu falei pra vocês, eu tenho a pele com muitas manchinhas. Eu tenho pintinhas, né? E eu tenho manchas de acne. Então, pra mim, não chega a ser uma cobertura alta, não, tá? Eu diria que é uma cobertura média, que uniformiza bem, mas é aquilo. Fica um acabamento natural. E essa parte do acabamento natural, eu concordo. 100%. Agora, dizer que ele tem alta cobertura na minha pele, que tem manchinha, não é alta cobertura, não. Porque ainda com essa segunda camada, eu vejo aqui nitidamente as minhas manchas, né? E as minhas pintas. O que pra mim não é um problema, não. O dia que eu quiser tampar isso aqui, eu venho com a base de alta cobertura e beleza. Mas aqui pra mim, cobertura média e sim constrói camadas. Eu vou dar uma seladinha de leve aqui, tá? Porque é aquilo que eu falei pra vocês. Se eu não selar isso aqui, não dá certo pra mim. Eu preciso dar uma seladinha. Então, tô vindo aqui com um tiquinho de pó. Coisa pouca também. E vou dar uma finalizadinha aqui com pó. E aí, ao toque, já fica muito, muito, muito mais confortável, né? Com a pele já selada. Bom, meus amores, finalizei a make aqui. Uma makezinha... Uma make básica aqui, tá? Porque a gente vai focar no protetor solar. O que eu sinto aqui? Eu sinto uma pele bem confortável agora. Eu já tava antes, na verdade, né? Mas, depois que eu selei, ficou ainda melhor. Bastante confortável, uma cobertura média, que uniformiza, não pesa nada. E vou viver a vida, são 12h20, vou viver a vida. Mais tarde, eu vou ver quanto tempo eu consigo passar com esse protetor para poder falar com vocês, para ir atualizando vocês. Mas de primeira, ok. Mais tarde eu volto para mostrar para vocês como ele ficou na minha pele, como ele se comportou. Hoje tá bem quente, bem quente. E vamos ver como ele vai se comportar na minha pele. Agorinha eu volto. Bom, meus amores, voltei. Inclusive, tô aqui tomando só um cadinho de café, que tá fresquíssimo. Meu digníssimo esposo acabou de passar aqui. E como vocês podem ver, a minha pele tá puro óleo. O café tá uma delícia. Vocês estão servidos aí? Um cafezinho? Então, 5 horas depois, voltei. E não tirei a oleosidade em nenhum momento do dia. Justamente para trazer o resultado fiel aqui na minha pele. É como eu falei, minha pele tá puro óleo. Mas aí eu também não posso culpar só o protetor solar. Por quê? Porque a minha pele, gente, é isso aqui que vocês estão vendo. É puro óleo. Né? Não tem nem como discutir muito. Vou tirar o excesso aqui da oleosidade. Mas mesmo com a pele oleosa nesse tanto, não tem como negar que a pele tá bonita. Claro que tem produtos que ajudam a controlar. Por exemplo, esse protetor solar aqui da Neutrogena que mostrei pra vocês no último vídeo aqui, se não me engano, ele ajuda a controlar a minha oleosidade. E reparem que ele tá saindo. E bastante dessa vez, muito mais do que aquela hora cedo. Esse preto aqui é um pedaço da minha sobrancelha que saiu. Eu vou resolver essa questão da minha sobrancelha, gente. Porque eu não dou conta de ficar fazendo sobrancelha todo dia na lapiseira, não, tá? Me dá preguiça. É o trem que eu mais tenho preguiça. Mas focando aqui no protetor, vocês podem ver que tá saindo muito, transferindo bastante até. As considerações finais, vou colocar meu óculos aqui, minhas considerações finais. Algumas promessas, e aí que é assim. A primeira, que tem uma textura leve e de aplicação fácil.
A textura não é leve. A gente viu aqui que ele é bem cremosinho, não é um protetor que escorre, não é um protetor fluido, nada disso. Que a aplicação é fácil? Sim. Eu apliquei ele facilmente aqui com o pincel e depois vim dando acabamento com a esponjinha. Eu já apliquei ele com a mão também, mas aí eu não gosto, que eu já falei com vocês. Absorve rapidamente. Ele leva uns minutinhos para secar, eu diria que uns 10 minutos, mais ou menos. Mas isso aí falando de, tipo assim, eu não passei nada por baixo. Talvez se eu tivesse passado algum outro produto, sei lá, um protetor solar sem cor ou um hidratante por baixo, talvez demorasse um pouco mais para poder secar, né? Mas aí na minha pele ele levou mais ou menos isso. Mas não é de rápida absorção, como tá escrito aqui na caixinha. Mas é de um acabamento natural. Sim, com isso eu concordo plenamente. Apesar de ter essa promessa de ter uma autocobertura, 12 horas de autocobertura, sim, traz um efeito natural na pele. Isso aí eu concordo 100%. Não vejo esse acabamento alto, como eu já comentei com vocês aqui. Que não transfere e não craquela. Bom, transferiu tanto naquela hora quanto agora, tirando aqui o excesso que eu mostrei pra vocês. Estou tirando o excesso da oleosidade e ele transferiu, né? Como vocês podem ver aqui. Transferiu bem agora, até mais do que naquela hora. E vocês viram que eu selei a pele. Claro que eu não fiz aquela selagem, como normalmente eu costumo fazer. Mas sim, eu passei um pouco de pó, dei uma seladinha de leve. E ele transferiu tanto antes quanto depois, então eu não concordo com essa promessa aqui que não transfere. Craquelar, também não senti craquelar, não evidenciou. Eu tô olhando aqui de novo, nem aqui abaixo dos olhos. Craquelar realmente não craquela. Acumula nas linhas do rosto. Realmente, eu não senti também acumular. Claro que deu aquela acumuladinha de leve antes, porque eu não tinha selado a pele. Mas depois que eu selei, tá aqui de boa, tranquilo. Então, sim, gente, a minha resposta final sobre esse produto, eu gostei, tá? Eu gostei. Assim, falando de preço de protetor solar com cor, eu paguei R$ 59,90, tá? Eu vi no site a R$ 59,90, aí eu fui na farmácia, tava R$ 63,99, aí daí eu fiz o cadastro e aí eu paguei esse valor de R$ 59,90. Se tratando de um protetor solar com cor e com esse FPS, eu não achei caro não, tá? Eu já comprei outros mais caros que esse e que nem valeu a pena. Então, assim, pra mim, ele tá aprovado com algumas ressalvas. Vou continuar usando, obviamente, na minha rotina. Trago mais atualizações para vocês depois. Eu acho que ele vai se encaixar perfeitamente para quem tem pele madura, para quem tem pele normal, para quem tem pele oleosa e pele mista. Vale o cuidado, vale avaliar se é realmente isso que você quer, porque ele fica bem viçoso na pele. Ele não controla a oleosidade, também essa nem é a promessa dele. É isso. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma trazendo esse vídeo aqui. Tirado as dúvidas de vocês, aí vocês analisem, né? Vê aí o que se vale ou se não vale a pena. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like aqui pra eu saber que vai me ajudar muito. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreve aqui no canal. E é isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Late night message call, shadow on my wall.